Olá, pessoal. Nós estamos aqui para mais uma aula de zoologia. Esse tema, pessoal, a gente já abordou no final da nossa aula passada, certo? Agora a gente eu vou passar rapidamente por esse início aqui, que a gente já viu na outra aula, e aí finalizo lá com a parte de evolução, as teorias da evolução, tá? Bom, aqui a gente já viu, né, da evolução, que na quarentena nós estamos evoluindo, né, do macaco estamos chegando no porco, né, todo mundo está engordando, né, não só os palmeirenses, né. Aliás, parabéns aos palmeirenses pelo título. Bom, então aqui eu expliquei para vocês do criacionismo e do evolucionismo, né, criacionismo da igreja, né, que a igreja era digamos, muito forte, né? Antigamente ainda é forte, mas né, nos séculos passados a igreja ela tinha uma influência muito grande na população, né? E Darwin vinha de uma família muito religiosa e teve muitos conflitos, né? Até falei para vocês, se puderem assistirem o filme O Desafio de Darwin, né? Vou ver se eu acho no YouTube, né? E passo o link para vocês. Então, o que é o evolucionismo? Estudo da origem das espécies, das modificações sofridas ao longo do tempo. Está aqui a foto do Darwin com a Emma, sua esposa, que foi muitos pensam que não, mas foi uma pessoa bem influente na vida do Darwin. A importância, né? Então, nós temos aqui na taxonomia, que classifica os seres vivos, na citologia, na ecologia, né, que é uma relação entre os seres vivos, na genética, né, de como ocorrem as mudanças, né? Hoje a genética está sendo o estudo da genética está muito aprofundado. Hoje a gente pode, através de estudos genéticos, prever se uma pessoa, no decorrer da sua vida, vai ter determinado tipo de doença, né, como câncer e outras, Alzheimer, outros tipos de doença. Então, a genética ela está sim nos ajudando a entender muita coisa e várias doenças, né? Então, a gente sabendo que vai ter essa doença, a gente pode mudar algumas coisas, né, na nossa vida, ou tomar algum tipo de medicamento antecipadamente, ou fazer exames regularmente para evitar que essa doença surja daqui 10, 20 anos. Bom, com as evidências, falei aqui da embriologia, né? Nesse exemplo aqui a gente tem o exemplo dos cordados, né? Ou seja, todos têm a notocorda, que é o que depois forma a coluna vertebral. As evidências estão aqui na anatomia, os órgãos homólogos, que têm a mesma origem embrionária, mas exercem funções diferentes, que é o caso aqui, né, do morcego, da asa do morcego, da nanadora do golfinho, da pata do cavalo, e os órgãos análogos, né, em que são semelhantes, né, na função, porém têm diferente origem embrionária. O exemplo mais clássico, né, são as asas do morcego e a asa da ave. As evidências. Então, aqui a gente tem a convergência de forma, no exemplo aqui, baleias e peixes, que tem a sua anatomia, né, muito semelhante, né, devido a viverem no mesmo ambiente, né, no caso aí, o mar. Tá? Então, isso é a convergência de forma. Aqui também temos exemplos, né, da orca, né, que o seu ancestral era terrestre, à medida que ela foi ganhando, né, o espaço marinho, ela foi se modificando e hoje a orca possui nadadeiras. O cavalo também tinha um ancestral bem menor, né, em termos, né, de tamanho, e com a evolução virou, né, se tornou o ecos que a gente conhece hoje.
Aqui a relação com o nicho, né, que é o papel que aquele ser vivo faz no hábitat dele, né? Então, nós podemos ter o que? O mamífero placentário, o mamífero marsupial, né? Temos aqui o comedor de formiga, né? Temos aqui o papas-formigas e o numbá, o rato comum e o rato marsupial, né? E assim por diante. Então, nós temos o que? Vários tipos de nicho, tá? E o que é mamífero placentário, gente? O placentário a gente vai ver mais para frente, mas já vou explicar. O placentário é o que... Opa, quase caiu o computador aqui. O placentário é o mamífero em que o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe na placenta, certo? E o marsupial, que o exemplo mais comum nem está aqui nessa foto aqui, é o canguru, né? Ou seja, o marsupial, o desenvolvimento se completa em uma bolsa externa chamada de marsúpio. Tá? Depois é bem interessante esse tipo de reprodução aí, principalmente dos cangurus. Quando a gente vai ver no mamíferos, eu vou passar até um videozinho para vocês. Depois, evolução divergente ou irradiação adaptativa, né? Ou seja, evolução de uma espécie ancestral em várias formas que ocupam ambientes diferentes. Então, aqui no exemplo, a gente tem os mamíferos, né? Que teve o mesmo ancestral, mas uns voam, outros são terrestres e outros são aquáticos. Registros fósseis, né? Então, o Darwin, como eu já falei para vocês, ele viajou por vários locais do mundo, né? E o que ele estudou muito foram os fósseis. O estudo dos fósseis teve uma grande influência no livro dele, Na Origem das Espécies, porque ele comparava os fósseis daquela região com os animais que estavam vivendo naquela região. E aí ele comparava as diferenças de tamanho, estruturas, né? Então é mais ou menos isso que a gente vê as evidências aí nos fósseis. Na bioquímica, então aqui ó, na composição química semelhante, né? Ou seja, estudar a composição química de várias espécies e ver se elas têm, digamos, algo parecido, né? Através da genética, do código genético. Os órgãos vestigiais, gente, o que são órgãos vestigiais? Né? O exemplo que a gente tem no ser humano é o cóccix e o apêndice, tá? Ou seja, com a evolução, esses órgãos, eles foram, digamos que, evoluindo, tá? Ou seja, é uma evolução, olha lá, a presença das estruturas vestigiais revela a ação de uma evolução no sentido regressivo, privilegiando indivíduos com estruturas cada vez menores, como os dentes em algumas espécies de baleia, dedos laterais dos cavalos, apêndice humano, ossos das patas em cobras. Então, ao longo do tempo, vai ocorrendo uma evolução, certo? Ou seja, nós não precisaríamos, né? Eu dei o exemplo do dente do siso, né? Que muita gente hoje em dia já não tem dente do siso, né? Até a gente fala assim, quem não tem dente do siso não vai ter juízo, né? Tem um ditado assim. Então, por que não tem dente do siso? Porque com a evolução da odontologia, dos hábitos de higiene que os seres humanos foram adquirindo ao longo do tempo, nós temos condições de preservar a nossa dentição até o fim da vida, tá? Então, assim, o dente do siso, ele perdeu a função dele, né? Que era o quê? Um dente que nasce já quando a pessoa já é adulta, por quê? Lá atrás, lá nos nossos ancestrais, a gente, com 20 anos, a gente já não tinha mais dente bom, né? Não tinha cuidado de higiene e tudo mais. Então, a gente nascia um dente extra aí para ajudar na dentição. E mesmo que antigamente não se vivia, né, muito tempo, certo? Hoje a longevidade do homem está chegando aí, batendo 90 anos.
Então, antigamente, lá atrás, não se vivia mais que 30, 35 anos, certo? Então, isso fez com que hoje muita gente não tem mais o dente do siso, tá? Então, isso é um indício de uma evolução de um órgão, de uma estrutura que não está mais aparecendo em 100% dos humanos. Alguns já não têm, uns têm somente um ou dois, certo? Então, isso é algo que está acontecendo, tá? É um indício de evolução? É um indício de evolução, tá? Ah, mas vai chegar um ponto, então, professora, que ninguém mais vai ter dente do siso? Sim, vai chegar uma época, mas vai demorar, né? Em que ninguém vai ter o dente do siso, certo? Então, isso é o quê? Um sentido de evolução. Então, o Cox diz que o Cox era, digamos, como se fosse uma cauda, né? Então, digamos que isso veio do quê? Lá dos nossos ancestrais, né? Diz que o homem veio de um ancestral parecido com o macaco. Então, ali, né, digamos, a cauda, ela foi evoluindo, evoluindo até chegar lá nos primeiros hominídeos. Ou seja, a cauda seria, né, algo que saiu na evolução, tá? Desapareceu totalmente. Com relação aos hábitos alimentares, né? Aqui fala aí das baleias, né? Que as baleias, devido ao seu hábito alimentar, foram ficando com os dentes menores. Então, tudo isso, gente, é o que? Indício de evolução, certo? As cobras também, os ossos das patas em cobras. Então, vamos aqui ao que mais nos interessa nessa aula, que são as teorias evolucionárias, né? Então, a gente tem a teoria de Lamarck, tá? Então, o Lamarck, gente, ele foi um grande estudioso. Porém, o Lamarck, ele foi muito, digamos, crucificado, porque depois veio Darwin e o Lamarck, digamos que ficou como sendo o cara que fez uma teoria totalmente errada, tá? Mas ele tem uma grande importância, porque ele que começou a estudar, né, a teoria de como foi evoluindo, como isso aconteceu. E ele fez as duas teorias, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá? Então, lei do uso e desuso, ou seja, se determinada estrutura ela é utilizada, tá? Muito utilizada ou menos utilizada, isso vai ser passado para os seus descendentes. Só que, digamos que ele fez essa teoria muito imediatista, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem aquelas mulheres, um exemplo legal, né? Daquelas mulheres de uma ilha, não estou lembrando o nome, acho que é uma ilha na Malásia, alguma coisa assim, que elas colocam, você já deve ter visto na televisão, várias argolas no pescoço, as mulheres. E elas ficam pescoçudas até, que diz que é bonito, né? Então elas vão colocando, conforme elas vão ficando jovens, assim, adolescentes, elas vão colocando, até ficar com não dá mais para colocar. Então, digamos que as filhas dessas mulheres, elas nasceriam então com o pescoço mais alongado? Porque a mãe usou argola a vida inteira? Tá? É mais ou menos isso. Alguém que fala aí, um cara que faz muita musculação, tá? Cara marombado, tal, tem fortão, tal. Ele tem um filho. Para ficar como ele, o que o filho tem que fazer? O filho também tem que fazer muita musculação para ficar que nem ele. Lógico, tem a parte genética? Tem a parte genética. Alguns ganham massa muscular muito rápido, outros mais devagar. Então, aí tem a parte genética aí também, tá? Mas a teoria do Lamarck era isso, né?
Se colocou as argolas, ficou lá com o pescoço alongado, a filha automaticamente já ia sair com o pescoço alongadão. Era isso que o Lamarck preconizava, né? Então, isso, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos foi uma lei depois muito... foi alvo de chacota até, né? Porque ele já falava que isso era de pai para filho e isso ia se mantendo, tá? Então, era uma lei, essas leis aí depois caíram por terra. Importância. Então, vamos lá a importância dele, né? Ele combateu o fixismo, criacionismo, tá? Então, ele foi o primeiro a ir contra a igreja. Então, a primeira teoria científica sobre evolução. Então, a gente tem que dar muito valor ao Lamarck, tá? Erro básico: as características adquiridas não são transmitidas, certo? Então, é aquele negócio. Se o cara fez musculação, ficou super forte, né? Ficou um Schwarzenegger lá, né? Halterofilista. Ou seja, o filho dele vai nascer magrinho, vai continuar magrinho. Se ele não fizer tudo aquilo, ele não vai ficar igual, tá? Então tá aqui, ó. Então aqui nós temos girafas de pescoço curto, tá? Isso aqui segundo a teoria de Lamarck, tá, gente? Por que a girafa tem pescoço comprido? Ela se esforçava para comer, tá? E aí tinha que esticar o pescoço, certo? Com isso, a próxima geração já ia nascer com o pescoço mais alongado. A próxima geração mais alongado ainda, até chegar no tamanho, né, de pescoço atual que a gente tem hoje, que a gente vê as girafas por aí não, né? Na África, certo? Então a teoria dele era essa, tá? As girafas têm o pescoço comprido como hoje, porque ao longo do tempo elas tiveram sempre que esticar o pescoço para se alimentar, né, nas árvores, e esse pescoço foi se alongando. Tá? Então, Lamarck diria isso. Tem até uma charge, né? Ó, vamos, estique seu pescoço, já só assim poderei provar minha teoria. Ou seja, ele queria porque queria que as girafas ficassem esticando o pescoço para aceitar a teoria dele. E aí veio o Darwin, né? O Darwin, ele propôs o quê? A seleção natural, tá? A importância base da atual teoria da evolução, que é o neodarwinismo, e o erro básico, não explicava a origem das variações. Por que não explicava? Porque não tinha na época uma base, né, científica, genética, né? Então, hoje se explica muito pela genética, tá? Mas naquela época não se tinha o embasamento da genética. Então, a teoria, vocês estão vendo aqui essas duas mariposas aqui, num fundo escurecido, e as mesmas mariposas, né, a mesma espécie, em um fundo claro, tá? Então, qual é a mais fácil de predar? Se eu fosse um pássaro, se eu tivesse num ambiente claro, a que eu ia avistar seria a mais escura, e se eu tivesse num ambiente, né, mais escuro, a mais fácil de ser vista vai ser a clara. Tá? Então, isso aqui surgiu da observação na Inglaterra depois da Revolução Industrial. E a gente chama isso de melanismo industrial. Porque antes da Revolução Industrial, a gente tinha um ambiente mais limpo, sem digamos, a fumaça, né? Nas grandes cidades, e ali a vegetação ao redor das cidades era, né, mais clara. Depois da Revolução Industrial, a gente teve uma deposição de fuligem, sujeiras nos troncos das árvores. E isso afetou a população de mariposas. Quando se tinha um ambiente claro, a mais predada era quem? A escura, porque ela era mais visível aos pássaros.
Ao contrário que, quando o ambiente ficou mais escuro, a mais fácil de ser vista ia ser a clara. Ou seja, as outras, elas se camuflavam no ambiente, tá? No caso, quando o ambiente era claro, quem se camuflava era a branca. No ambiente escuro, quem se camuflava era a escura. Então, primeira explicação aqui da teoria de Darwin. E aqui? Aqui é, digamos, o que cada um explica com relação ao pescoço das girafas, tá? Então, Lamarck já falei para vocês, né? Então, os descendentes, tá? Iam apresentando pescoços mais longos, porque tinham que se alimentar das folhas das árvores altas, certo? Agora, o Darwin, como ele explica isso? Tá? Lá atrás, nas girafas ancestrais, existiam tanto girafas de pescoço curto quanto girafas de pescoço comprido. Tá? Então, é que nem a gente hoje, né? Tem gente mais alta, tem gente mais baixa, né? Tem gente que tem 1,95 m, tem gente que tem 1,50 m. Tudo bem, né? Então, lá também, então tinha girafa de pescoção e de pescocinho. Mas a vegetação era alta. Tinha um pouco de vegetação baixa, mas digamos, a maioria do que elas se alimentavam estava em uma árvore alta, tá? Então, quem é que se dava melhor? Quem se alimentava mais facilmente? Quem tinha o alimento mais fácil? Somente as de pescoço comprido. O que acontecia com as de pescoço curto? Então, muitas nem chegavam a se reproduzir porque morriam pela falta de alimento, porque não conseguiam se alimentar direito, tá? E as de pescoço comprido conseguiam viver, conseguiam se reproduzir, certo? Então, ao longo do tempo, não é que de uma geração para outra já não tinha mais de pescoço curto, tá? Ao longo das gerações, as que mais sobreviviam eram as de pescoço comprido, certo? Por isso que hoje, então, o que era esse pescoço comprido? Não era algo genético, ou seja, elas nasciam já de pescoço comprido, é que nem alguém, né? Ou seja, se eu tenho a altura que eu tenho, veio o quê? Da genética, né? Veio o quê? Ah, eu sou alta. Veio de quem? Do meu pai, que é alto, tá? Então, assim, eu tenho essa genética, que eu também tenho um filho alto, eu vou passar isso para o meu filho, certo? Então, tinha essa genética, ou seja, de pescoço comprido, tinham filhos que também tinham pescoço comprido, certo? Então, ao longo das gerações, as de pescoço comprido iam se reproduzindo e digamos, essa característica genética foi sendo passada. Enquanto as de pescoço curto, muitas morriam, se reproduziam pouco, ou seja, elas foram, digamos que, sumindo, né? Ou seja, essa população de pescoço curto, ela foi ao longo do tempo desaparecendo. E hoje a gente só tem de pescoço comprido, certo? Então, neodarwinismo ou grande síntese, ou seja, que eu falei, ó, acrescenta os princípios de Darwin à genética, como as mutações ocorrem. Então, tá aqui que eu acabei de falar, populações também contêm variação genética através da mutação ao acaso. Então, hoje, gente, envolve muito estudo da genética, né? Por isso que chama neodarwinismo. É a teoria de Darwin, mas também com a aplicação da genética. As populações evoluem por mudanças nas frequências gênicas, tá? Então, aí, uma característica genética vai passando, né, das populações ao longo do tempo, tá? E a diversificação vem através da especiação, ou seja, por isso que vão se formando, né, espécies diferentes ao longo do tempo. A especiação, ela pode ser alopátrica, certo?
quando a população ancestral é dividida em duas ou mais populações descendentes, vivendo em áreas geográficas diferentes, sem fluxo gênico. Então, no caso aqui, tem uma cadeia de montanhas entre elas, tá? Na população 1 ou população 2. Quando ocorre o contato novamente, ou seja, essa barreira é tirada pela ação da natureza ou pela ação humana, as populações estão reprodutivamente isoladas, tá? Ou seja, cada uma evoluiu de alguma maneira, tá? E aí também tem aí a genética envolvida. Quando eu junto as duas, elas já não conseguem mais se reproduzir, não conseguem se cruzar, certo? Na parapátrica, tem a borda geográfica comum, que é uma zona híbrida, onde essas populações, né, ainda têm condições de se encontrar, tá? Dei um exemplo do mapinha ali, olha, é uma região nos Estados Unidos, né, em que essas duas espécies aqui ainda se encontram, tá? Então, aí não há um isolamento reprodutivo. E a especiação simpátrica, tá? Ocorre o que a gente chama de poliploidia, ou seja, ocorre duplicação de cromossomos em uma única espécie. Tá? Isso aqui é um pouco mais complicado, tá, gente? Mas pode ocorrer. Bom, gente, então, para finalizar, né, com relação ao Darwin, então nós temos aí a deriva genética, a variação ao acaso da frequência gênica em uma população. Ou seja, essa população, ela pode ter uma variação ocorrida ao acaso. E o princípio de Harry Weinberg, que eu acho que vocês vão ver mais em genética, não vou entrar em detalhes, em que as frequências gênicas e genotípicas, ou seja, a sequência de genes, devem permanecer inalteradas ao longo de gerações, tá? Com um grande número de indivíduos, e aqui o que a gente chama de pamítica, em que os cruzamentos devem ocorrer ao acaso, certo? Não deve ter nada, digamos, externo fazendo com que esse cruzamento ocorra. E a ausência de fatores evolutivos, como seleção natural, mutações e migrações. Esse é o princípio de Harry Weinberg, tá? Então, o que o Darwin preconiza, pessoal? Que, digamos, esses seres que a gente está vendo hoje, eles tiveram um ancestral comum e, através da pressão do ambiente, eles foram evoluindo para o que é hoje, tá? Como eles são hoje. Então, isso é, digamos, toda a estrutura para se chegar aonde chegamos, inclusive o homem. Não estou falando só dos outros animais, não. Do homem também. Tá? Se a gente é o que a gente é hoje, a gente é fruto do que a gente foi conquistando ao longo dos milhões de anos aí que a gente surgiu na Terra. Certo? Então, ó, eu termino essa aula com esse slide aqui, nunca desista, lute, certo? Ou seja, quem é que está se dando melhor aqui? O sapo ou a garça? Então, gente, a pessoa que melhor se adaptar às condições daquele ambiente em que ela vive, tá? Não estou falando só na natureza, não, estou falando na vida, é a que vai sobreviver, certo? Ou seja, se você está num ambiente em que você não se adapta, onde você não consegue, né, estar bem, você vai ter que sair de lá, né? É que nem assim, vamos dar um exemplo mais bem prático, né? Então você começa um trabalho, você fala, não gosto daqui, não gosto desse ambiente, não gosto do local, não gosto das pessoas que trabalham comigo. Então, assim, se você não gosta de nada, você vai ficar naquele emprego por muito tempo?
A não ser que você goste de sofrer, né? Não vai, tá? Ou seja, se você não se adapta, né, com aquelas pessoas, naquele local de trabalho, se você não gosta disso, não gosta daquilo, não vai, o que? Você não vai sobreviver ali, tá? Então você vai ter que ir para um local onde você goste do local onde você trabalha, onde você goste dos seus colegas de trabalho, onde você vai conseguir, digamos, viver bem ali, tá? Então é mais ou menos isso, tá? Então, gente, beleza? Então, por enquanto é só. A gente volta na próxima aula com os plateumintos, ok?